Pronto, gente, para reforçar aí, certo? Vamos ver outro exemplo de um gráfico, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer são as raízes, né? Como eu falei no vídeo anterior, vamos determinar as raízes pela formulazinha de base. Primeiro, ó, valor de A menos 2, valor de B 13, valor de C menos 20, certo? Delta B ao quadrado menos 4AC, B 13 ao quadrado, 4 vezes menos 2 vezes menos 20, certo? Então aqui, ó, 3 ao quadrado dá 169, menos com menos dá mais com menos, menos 4 vezes 2, 8 vezes 20, 160. Aqui vai dar, diminuindo, dará 9, certo? Aqui, ó, x vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X vai ser menos da equação 13, já que é positivo, só segue. Mais ou menos a raiz de delta, delta é 9, raiz de 9, 3, certo? Aqui, ó, 2 vezes a é menos 2, ok? Então, ó, x1 menos 13 mais 3 dividido, mais com menos, menos 2 vezes 2, 4. Aqui, ó, vai dar, repete o sinal do maior, diminui 10 para menos 4. Menos com menos dá mais 2,5, certo? Primeira raiz, certo? x2 menos 13 menos 3 menos 4. Sinais iguais, repete e soma 16 para menos 4. Menos com menos dá mais, 16 para 4, 4. Certo? Você tem aí as raízes. Tranquilo? Pronto. Agora, vamos determinar o ponto. Esse ponto é máximo ou mínimo? Dessa vez, pessoal, vai ser um ponto máximo, porque o A é negativo, certo? Vocês vão ver que o formato do gráfico será outro. O ponto máximo. Mas a equação para resolver é a mesma. xv menos b sobre 2a. xv vai ser menos b, que é 13, por 2 vezes a menos 2. xv vai ser menos 13, mais com menos, menos 4, né? Então, xv vai ficar, menos com menos dá mais, né? Vai ficar 3,25 aqui quando dividir, ok? YV vai ser menos delta sobre 4A. Menos delta, que é 9. 4 vezes A, que é menos 2. E vai ficar menos 9. Mais com menos, menos 8. Né? YV vai ficar menos com menos dá mais. Vai ficar 1, né, vírgula 1 aproximadamente, certo? E por fim, a gente vai fazer aquele pontinho de interseção. Vou fazer aqui, deixar esse espaçozinho para o gráfico. Fazer aqui, ó, ponto de interseção com Y.
O ponto de interseção com y. Aqui, ó, x igual a 0 vai ser f0 menos 2 vezes 0 ao quadrado, 13 vezes 0, menos 20. f0, 0 ao quadrado dá 0, vezes 2, 0. 3 vezes 0, menos 20. Aí o ponto fica 0 menos 20. Ok? Agora, para montar o nosso gráfico, eu vou ter as raízes, ó, 2,5 e 4. Marquei aqui. Ponto máximo 3,25. 1,1. Se está positivo é aqui em cima. Marca aqui o pontinho. Certo? Vejam o formato que o gráfico está tomando. Se eu tenho 0 menos 20. Menos 20 é na parte de baixo. Aqui do y. Então aqui, ó. Vai ser assim o gráfico. Ponto máximo, ponto mais alto, ela cresce, chega nesse ponto mais alto, volta a decrescer. Tranquilo, pessoal? Então, fechamos aí essa parte do gráfico. Vamos ver agora a partezinha do discriminante. O discriminante, quando a gente fala em discriminante, a gente está falando do valor de delta. O discriminante, para a gente encerrar essa parte introdutória, o discriminante vai ser o valor de delta, o ponto central aqui, ó. Certo? Se esse delta for maior que zero, ou seja, positivo, a equação assume duas raízes reais diferentes. Se esse delta for igual a zero, a equação assume duas raízes reais iguais. E se esse delta for menor que zero, negativo, a equação não assume nenhuma raiz real. Certo? Nos exemplos que eu citei, do primeiro, eu tenho aqui, ó, delta é igual a 1. Delta é maior que zero, certo? Logo, você tem duas raízes diferentes, 8 e 7, são números diferentes. Se aqui fosse um zero, seria o mesmo número. Se aqui fosse um número negativo, você não ia nem sair daqui, você ia parar aqui. Porque número negativo não tem raiz quadrada, certo? No segundo exemplo, a mesma coisa. Você tem o valor de delta igual a 9. 9 é maior do que zero. Você tem aqui, ó, dois valores diferentes também. Repetindo, se fosse zero aqui, seria o mesmo. Tudo 2,5, tudo 4, outro número. Se fosse negativo, você não ia conseguir nem sair daqui, certo? Outra coisinha que eu quero abordar com vocês sobre a definição formal. Suponha essa equação aqui, ó. M mais 2x ao quadrado
menos 2x mais 15 igual a fx. Aí você olha assim de minha Nossa Senhora, o que é isso? Aí eu vou perguntar aqui, vou fazer duas perguntas. Primeiro, para que fx seja do segundo grau, qual o valor que m pode assumir? Certo? E outra pergunta: qual o valor de m para que fx tenha duas raízes iguais? Isso aqui é o matematiquês mesmo, técnico, puro. Para que f seja do segundo grau, qual o valor que m pode assumir? Veja só, aqui eu tenho uma função do segundo grau. Ó, alguma coisa com x ao quadrado, alguma coisa com x e outro número sozinho. Tem. Agora, esse valor, eu tenho aqui o quê? Ó, aqui é A, né? Aqui é B e aqui é C. Para que a função seja do segundo grau, qual é a única condição exigente? Para que A seja diferente de zero. Não pode ser zero, pode ser qualquer coisa menos zero. Mas quem é A? M mais 2. M mais 2 tem que ser diferente de zero. Certo? M diferente tá mais vira menos. Então, M pode ser qualquer número real menos o menos 2. Porque se eu botar o menos 2 aqui, dá zero, anula. Não é mais uma função de segundo grau. Certo? Então aqui, ó, R, quer dizer números reais, menos o menos 2. Ou seja, qualquer número menos com exceção do menos 2. Fechou? Pronto. Na segunda pergunta, qual o valor de m para que tenha duas raízes iguais? Para ter duas raízes iguais, eu tenho que o delta tem que ser igual a zero. Delta é igual a zero. E quem é delta? B ao quadrado menos 4ac é igual a zero. Certo? Qual o valor de B? Menos 2. Então, menos 2 ao quadrado menos 4 vezes A, que é quem? M mais 2, vezes C, que é 15. Eita, escapou aqui, deixa eu só consertar. Ó. Delta é igual a zero, para ter duas raízes iguais. Delta, né? B ao quadrado menos 4ac. B, ó, 2, menos 2, ó, aqui. Ó. Vou só ajustar aqui. Menos 4A, M mais 2 e C, 15. Certo? Vamos fazer aqui as continhas. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos... Vamos deixar esse M mais 2 aqui, ó. Deixa aí para o final. 4 vezes 15, 60.
Tranquilo? Ó, 4 menos com mais. Menos. Ó, esse 60 aqui multiplica os dois. Ó. Menos com mais dá menos. 60 vezes m, 60m. Menos com mais, menos 60 vezes 2, 120. Certo? Então aqui, vou isolar o m, menos 60m, vai ser aqui 4 menos 120 dá menos 116, certo? Quando eu mudo de lado, fica 116. Vou fazer assim para não confundir. Menos 116 igual a zero, certo? Aqui, ó. Menos 60m igual, passa positivo. M 116 por 60. Aí aqui eu vou simplificar. Se eu simplificar 116 por 2, vai dar 58, certo? Se eu simplificar por 4, vai dar 20, deixa eu ver, 29. Que eu posso simplificar por 4, vai dar 29. Simplificando 60 por 4 dá 15. Certo? Pronto, aqui encerrou. Ah, professor, mas se fosse duas raízes diferentes, ou nenhuma raiz, como eu ia fazer? Do mesmo jeito, só ia que aqui em vez do igual ia ser o maior que, se fosse para duas, e se fosse para nenhuma seria o menor que, certo? Tranquilo, pessoal? Encerramos essa parte. Raízes, ponto máximo ou ponto mínimo, ponto de interseção com eixo Y, discriminante, certo? Essa parte da definição, que eu deixei para o final para não confundir, e essa parte aqui do discriminante, certo? Então, pessoal, valeu. Próximo vídeo aí, função lucro, que é a aplicação que a gente vai ver agora.